Queridos, hoje eu quero compartilhar sobre um tema que tem tudo a ver com a nossa vida nos tempos de hoje. Sempre foi um problema da humanidade, mas eu acho que esse tema está ficando cada vez mais presente, que é sobre ansiedade. A gente não vai falar só sobre ansiedade, a gente vai falar sobre ansiedade e fé. E meio que a gente está numa tomada aí de assuntos, né? Desde que Fabiano ministrou sobre crer, que tem a ver com fé. Depois eu ministrei sobre oração e milagre, que tem a ver com fé. Domingo passado nós ministramos sobre a fé vencer a incredulidade. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. O título de hoje, se fosse uma série, poderia ser Deixe a fé vencer a sua ansiedade. Mas tinha uma frase que eu pensei nela em 2018 e eu nunca esqueci dela. Eu estava ministrando sobre esse tema em 2018 e eu falei essa frase e ela se tornou o título da mensagem. A frase é: ansiedade é para quem não sabe o pai que tem. Eu gostei tanto da frase que virou o título da mensagem. Ansiedade é para quem não sabe o pai que tem. Nós vamos usar como texto base o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao versículo 32. Mateus 6, 25 ao 32, está na tela. Eu peço que vocês acompanhem a leitura, eu peço que vocês imaginem a cena que Jesus está descrevendo aqui nessa história. Ele vai fazer aqui algumas ilustrações, algumas comparações, para nos ensinar lições sobre fé, sobre ansiedade, sobre o cuidado do Pai Celestial. Jesus diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Em algumas versões diz, não fiquem ansiosos, mesma coisa. Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida, olha a profundidade de Jesus aqui, não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas, do que as aves dos céus? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Pode prolongar a sua vida, nem que seja em uma hora, com preocupação. O texto continua. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, o rei Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, como um dos lírios do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, ou seja, os lírios, as flores, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo porque murcha, seca, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, não fiquem ansiosos, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos, os que não conhecem a Deus, é que correm atrás dessas coisas, é que se preocupam com essas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, de todas essas coisas. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite por meio da Tua Palavra. Aplica a Tua Palavra por meio do Teu Espírito Santo ao nosso coração.
Deus, revigora a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Nos ajuda, Deus, a vencer esse mal chamado ansiedade e preocupação. Que nós aprendamos, Deus, a descansar no Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser ministrados pelo Senhor. E assim que nós já Te agradecemos, crendo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Querido, o que é ansiedade? Ansiedade é você tentar viver o futuro antecipadamente. Ansiedade é você tentar controlar o que vai acontecer depois, amanhã. E a verdade sobre ansiedade é que ela não realiza nada para nós. Ela apenas nos atrapalha e nos faz sofrer. Ansiedade, ela não pode alterar nada no seu passado, ela não pode resolver os problemas do seu futuro. A única coisa que a ansiedade pode fazer é tornar o seu presente miserável. Deixe-me fazer a minha ilustração. Jesus fez a dele, dos pássaros, dos lírios. Deixe-me fazer uma ilustração. Imagine que você chega em casa e o seu filho de 10 anos, o seu filho de 10 anos está aos prantos, chorando, e pergunta: mamãe, o que é que vai ser de mim quando eu ficar velho? Eu nem tenho um plano de aposentadoria e o INSS vai quebrar. O que é que você diria para esse menino de 10 anos? Ou você chega em casa e o seu filho de 8, 10 anos está lá aos prantos, ou então diz: mãe, eu não dormi essa noite. Por que, meu filho, você não dormiu essa noite? Porque eu estava preocupado, pensando: será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou arrumar um bom emprego e ter dinheiro para sustentar os meus filhos, mãe? Aí o que é que você vai dizer para ele? Meu filho, é cedo demais para você estar se preocupando com essas coisas. Vai brincar, vai ser criança. Não é isso que você vai dizer para o seu filho? Óbvio, né? Mas nós agimos assim, como esses exemplos absurdos que eu dei agora. Nós ficamos ansiosos cedo demais com as coisas do futuro, com as coisas de amanhã. E a nossa frase predileta é: e se, e se, e se? A mulher engravida e ela já começa: e se o bebê tiver problema? Ela descobre que está grávida e aí o marido já está pensando: e se eu perder o emprego, como é que eu vou sustentar esse menino? E se esse menino nascer com alguma deficiência? E se? Alguém perde o emprego e já começa: e se eu não aparecer outro trabalho antes que termine o seguro-desemprego? O que é que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar a prestação? E aí não dorme de noite. Sabe o que Deus nos diz nessa hora? A mesma coisa que nós dissemos para aquelas crianças de 10 anos que estavam chorando, preocupadas. Você diz: é cedo demais para você estar se preocupando com isso agora. A palavra preocupação, que aqui ansiedade e preocupação é a mesma coisa nesse contexto. Eu não estou falando de ansiedade, aquela patologia, porque a ansiedade e patologia que já precisa tomar remédio, ela começou assim. Normalmente ela começa assim, mas aí você focou tanto nisso que ela engessou você, ela adoeceu você. Mas estou falando aqui da ansiedade e preocupação. Então, preocupação. O que significa a palavra preocupação? Se você pensar direitinho, já está na cara, ó. São duas palavras aí juntas. Ocupação. Ocupação é você estar ocupado. Então, o que é pré? Pré é algo que vem antes, né? Pré-vestibular. Cursinho pré-vestibular é um cursinho que você faz antes do vestibular. Então, pré-ocupação é o quê? É uma ocupação antecipada. Eu comecei a me ocupar com alguma coisa antes da hora. É pré-ocupação. Está aí na sua cabecinha. Você não consegue dormir, está martelando, não pensa em outra coisa, não consegue fazer nada. Porque você está ocupado agora
com algo que ainda vai, ou talvez nem aconteça. Você está imaginando que pode acontecer. Eu já disse mais de uma vez que eu acho que um dos mandamentos mais difíceis de obedecer nem está na lista dos 10 mandamentos de Êxodo 20. Uma das ordens mais difíceis que Deus nos deu para obedecer está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Coloca aí na tela. Diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Isso aqui é difícil. Eu acho que isso aqui, se não for é um dos mandamentos de Deus mais difíceis de obedecer. Como é difícil descansar no Senhor. Ou só eu que tenho esse problema aqui? A pergunta que vamos responder, a primeira pergunta que vamos responder é: por que devemos nos livrar da ansiedade? Depois vamos ver como. Mas primeiro eu quero convencer você de que esse troço não presta. Por que devemos nos livrar da ansiedade? Primeira razão pela qual devemos nos livrar da ansiedade: porque a ansiedade nos enfraquece. A ansiedade nos enfraquece, dividindo a nossa força e dividindo a nossa energia. Mas como assim dividindo a nossa força e a nossa energia? Sim, dividindo a nossa força e a nossa energia entre o agora e o ainda não. Entre o hoje e o amanhã. A palavra grega que foi traduzida em português para nós como preocupação significa literalmente uma mente dividida. Sim, dividida entre o agora e o amanhã. Hoje e amanhã, entre o agora e o ainda não. Ou seja, você vai estar sempre trabalhando com a metade do seu potencial nas coisas de hoje, nas coisas do presente, porque a outra metade você está gastando nas coisas de amanhã. E aí nós passamos a viver o nosso presente como um passarinho voando só com a asa só, porque a outra asa está ocupada com os problemas do futuro. E como é que seria um passarinho voando com a asa só? Provavelmente ele começaria a voar em círculos. E vai ser exatamente isso que acontece conosco quando nós vivemos ansiosos. Nós vamos ficar nos movendo em círculos e não vamos chegar a lugar nenhum. Porque nós temos dividido a nossa atenção, a nossa energia, a nossa força entre o presente e o futuro. Não resolvemos os problemas de hoje, e quando os problemas de amanhã chegam, nós já estamos cansados e exaustos, porque não dormimos, porque gastamos toda a nossa energia nos preocupando. E aí, quando os problemas de amanhã chegarem, nós já estamos cansados demais para enfrentá-los e para vencê-los. É isso o que a ansiedade faz conosco. Ela nos enfraquece. Segundo motivo pelo qual devemos nos livrar da ansiedade, porque a ansiedade é irracional. Eu poderia dizer, a ansiedade não é inteligente. Eu poderia ser mais direto, a ansiedade é burrice. No verso 15 do texto que lemos, aliás, no verso 25, Jesus diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem quanto ao seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus está dizendo assim, presta atenção, é uma questão de lógica. Jesus está dizendo assim, olha, você está preocupado com o que vai comer e beber. Você está preocupado se o seu Pai do céu vai te dar isso. Ele não te deu a vida, o sopro da vida. A vida é sobrenatural, Ele te deu a vida. Você acha que quem te deu a vida não é capaz de te dar um prato de comida e um copo d'água?
Ele diz: Deus te deu o corpo. O seu corpo é um milagre, é um fenômeno extraordinário. O seu corpo, o seu cérebro, seu coração, os órgãos. E você está achando que Deus te deu esse corpo maravilhoso, extraordinário, e Ele não vai te dar uns pedaços de pano para botar em cima dele? Ele não vai te dar roupa? Vai faltar roupa? Jesus está dizendo, é lógica. Para pensar na lógica. O corpo é mais importante do que a roupa, e a vida é mais importante que a comida. Se Ele te deu o mais importante, o mais difícil, o mais caro, por que Ele vai deixar faltar o mais simples, o mais barato? A ansiedade, a preocupação, ela é irracional, porque ela amplifica, ela aumenta os nossos problemas. A ansiedade, ela transforma copo d'água em tempestade. A ansiedade nos faz ver dificuldades onde está cheio de oportunidade. A ansiedade faz com que problemas se tornem maiores do que eles de fato são, e nos faz também ver problemas onde ainda nem existem problemas e talvez nem existirão. E nós sofremos por antecipação. Preocupar-se com algo que você não tem controle. Presta atenção, preocupar-se e ficar ansioso com algo que está além do seu controle é inútil. Não é, sabe, não é inteligente. Quando eu me preocupo com algo que está além do meu controle, eu não posso resolver. Não posso resolver porque só vai acontecer amanhã, ou não posso resolver porque é uma coisa que está além da minha capacidade de resolver, e eu fico preocupado com isso, é inútil. Eu posso me preocupar 24 horas, não dormir, não comer, e o problema vai continuar lá. E me preocupar ou ficar ansioso com algo que eu tenho controle, capacidade de resolver, é estupidez, porque em vez de me preocupar, eu tenho que ir lá e resolver. Então, de um jeito ou de outro, a ansiedade, a preocupação não é racional. Faça o que for preciso. Faça o que tiver ao seu alcance. Em ambos os casos, não fique ansioso. Terceira razão pela qual devemos nos livrar da ansiedade. Porque a ansiedade, ela não é natural. A ansiedade é antinatural. Não é uma coisa feita para nós. Nós não fomos feitos para ansiedade. No versículo 26, Mateus 6, 26, Jesus diz: observem as aves do céu, olhem para as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Aí Jesus continua no verso 28 e 29, coloca aí na tela. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como eles. Jesus está nos dando aqui uma lição baseada na criação de Deus. As aves dos céus, os lírios, as flores do campo. E Ele está nos ensinando, a ansiedade não é natural. Primeiro, Ele fala acerca dos pássaros. Coloca a imagem aí do pássaro, pronto, só para ilustrar. Primeiro, Ele nos fala dos pássaros. Veja, Jesus diz, eles não fazem muita coisa útil assim na vida deles. O que é que eles fazem basicamente? Eles constroem ninhos, põem ovos, eles comem sementes, grãos, alguns insetozinhos pequenos, e eles voam para lá e para cá e cantam. Eles não semeiam, eles não
adubam, eles não regam, eles não colhem, eles não têm celeiros, eles só fazem isso. Eles são lindos, mas eles não fazem muitas coisas assim relevantes com a vida deles. E Deus diz: eu cuido de cada um deles. E aí Jesus diz assim: será que vocês, que foram feitos à imagem e semelhança, Jesus não disse isso, mas está implícito, será que vocês, que são a imagem e semelhança de Deus, não são mais importantes do que os pássaros? Depois Jesus nos dá uma lição de botânica. Ele diz: olhem os lírios do campo. Coloca a imagem aí. Olhem os lírios do campo. Alguma vez você olhou detalhadamente, minuciosamente para uma flor, de pertinho, e viu a complexidade e a beleza de uma flor? Lá no meu pequeno jardim, eu tenho algumas rosas do deserto, e nesse momento elas estão bem floridas, e as rosas são maravilhosas. Um dia você está até postando as fotos aí, todo besta. Jesus está dizendo que se uma flor que nasce hoje, e daqui a alguns dias, o que vai acontecer com o meu jardim daqui a alguns dias? As flores vão murchar, vão secar e vão cair. Mas se Deus as veste com tanto capricho, flores que nascem agora, e bem, o que uma flor faz afinal? Ela tem a sua função, mas vamos pensar, não tem lá essa significância toda no propósito de uma flor. E se Deus capricha ao vesti-la daquele jeito, ele diz até assim, mais elegante do que Salomão conseguiu se vestir com toda a sua glória. Se ele faz isso com uma flor que logo murcha, ele diz: quanto mais vocês, que são filhos de Deus, a imagem e semelhança do Senhor. Outra coisa que Jesus está ensinando aqui é que as aves dos céus e os lírios dos campos, eles não se preocupam. Eles não se preocupam. Aqui está o ponto. Ele está dizendo assim, Jesus está dizendo: olha, de toda a criação, de todos os seres criados por Deus, a única criatura criada por Deus que se preocupa e fica ansioso é o ser humano. Nada mais na criação tem problema com ansiedade. Nós, os seres humanos, é que temos problemas com ansiedade. O que Jesus está dizendo aqui é que a ansiedade não é apenas irracional, não é uma falta de lógica apenas, mas a ansiedade é antinatural. Algumas pessoas dizem assim: mas pastor, eu já nasci ansioso. Eu sou ansioso por natureza. Mentira. Isso não é verdade. Deus não fez ninguém ansioso. Ninguém nasceu com ansiedade. Ninguém é ansioso por natureza. Você se tornou ansioso. Nossos corpos não foram criados por Deus para ficarem ansiosos. O nosso corpo não foi criado para resistir à ansiedade. E os médicos, a medicina, a ciência dizem isso a todo momento, que a ansiedade desencadeia uma série de doenças no nosso corpo. Hipertensão, problemas cardíacos, enxaqueca, mau funcionamento da tireoide, distúrbios estomacais. Quantas vezes você não ficou muito ansioso e não deu uma dor de barriga? Você fica ansioso e o coração acelera. O nosso corpo não foi feito para conviver com a ansiedade. Ela não é natural.
Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz: o coração ansioso deprime o homem. O que é que a gente sabe hoje? Antes da depressão vem o quê? Ansiedade. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios capítulo 14, versículo 30, o coração em paz dá vida ao corpo. A falta de ansiedade traz vida, traz saúde. A ansiedade traz depressão e doença. Ela não é natural, por isso devemos nos livrar dela. Quarto motivo pelo qual devemos nos livrar da ansiedade, porque a ansiedade é improdutiva. Já falei um pouco disso na introdução. A ansiedade é improdutiva. Coloca aí. Ela não funciona. Ela é imprestável. A ansiedade só produz cansaço e não resultados. A ansiedade, ela não clareia nenhum só dia. Ela nunca resolve nenhum problema. Ela nunca cura nenhuma enfermidade. Pelo contrário, ela provoca enfermidade. No versículo 27 de Mateus 6, que nós lemos, diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Ele diz: quem é o ser humano que conseguiu acrescentar uma hora de vida por causa da ansiedade ou da preocupação dele? Ele está dizendo que a ansiedade é improdutiva. Ela não pode tornar você mais alto, ela não pode tornar você mais magro, ela não pode fazer você viver mais anos. Pelo contrário, se existe uma coisa que realmente pode diminuir os seus dias de vida, essa coisa é a ansiedade. A ansiedade pode nos deixar obesos, doentes, feios e mortos. Quando eu estou ansioso, eu como mais do que devia. Tem gente que quando está ansioso para de comer, fica doente, fica fraco. A ansiedade nunca faz algo bom pela gente. A ansiedade simplesmente não funciona. Ansiedade é como você... Quem aqui dirige? Levanta a mão. Quem sabe dirigir aí? Levanta a mão. Vocês todos vão entender o que eu vou falar. Ansiedade é como você ter um carro e você pegar o câmbio, a marcha e colocar em neutro, em ponto morto. Ligar o carro e acelerar com toda a força, fincar o pé com o carro em ponto morto. O que é que você vai conseguir? Muito barulho, muita fumaça, gastar muito combustível, mas você não vai se mover 1 centímetro. Você não vai sair do seu lugar. Ansiedade é isso. É você botar o seu motorzinho, normalmente aqui, para funcionar em rotação máxima, mas em ponto morto. E nada. Não resolve nada. Não produz nada. Só gasta energia. E zero produtividade. A ansiedade não funciona. Quinta razão pela qual nós devemos nos livrar da ansiedade. Agora você segura na cadeira que agora eu vou pegar pesado. Porque ficar ansioso não é atitude de cristão. Aliás, não sou eu que vou pegar pesado, foi Jesus que pegou. Quando você fica ansioso, você está agindo como um ateu. Você está agindo como se Deus não existisse. As pessoas que não creem que Deus existe, ou creem que Deus existe, mas que Deus não é um pai para elas, essas pessoas têm o direito de ficarem ansiosas. Na verdade, essas pessoas têm a obrigação de ficarem ansiosas e preocupadas. Mas os cristãos, não. Os discípulos de Jesus, não.
Não temos que nos preocupar. Por quê? Porque nós temos um Pai celestial, que diz: eu conheço as suas necessidades e suprirei as suas necessidades. Jesus está dizendo que Deus diz: vocês são meus filhos. Vocês são mais importantes do que as aves do céu, mais importantes do que as flores do campo. Mas vocês estão agindo o tempo todo como se fossem órfãos. Vocês são meus filhos, mas estão se comportando como se fossem órfãos, ficando ansiosos. Observe o que Jesus disse no versículo 31 e no versículo 32 do capítulo 6. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, quem é pagão? Quem não serve a Deus. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, é que ficam preocupados com essas coisas. Ele diz: mas o Pai, vocês que têm um Pai celestial, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Querido, Jesus está dizendo que ansiedade é ateísmo na prática, é paganismo na prática. Eu fico ansioso porque eu começo a pensar como se tudo dependesse de mim. Tudo dependesse da minha capacidade, tudo dependesse da minha força, tudo dependesse da minha inteligência. Por isso eu fico ansioso, por isso eu fico preocupado. Ansiedade é fazer de conta que eu sou Deus. É assumir a responsabilidade de Deus. E Deus nunca planejou que nós fizéssemos isso. Além do mais, ficar ansioso ou viver ansioso é um péssimo testemunho para quem diz que é discípulo de Jesus. Porque se eu vivo ansioso, eu estou vivendo como se não tivesse um pai que cuida de mim. A propósito, você sabe qual é o pior tipo de ansiedade? Será que você tem? O pior tipo de ansiedade é aquela na qual você não se preocupa apenas quando as coisas estão indo mal. A ansiedade, ela vai crescendo de tal forma, talvez você esteja nesse estágio, quando ela está muito avançada, você começa a se preocupar até quando as coisas estão indo bem. E você pensa assim: está bom demais para ser verdade, vai acontecer alguma coisa ruim. Não, já faz uma semana que eu não tenho um problema, vai acontecer alguma desgraça. Com tais pensamentos, você nem aproveita as bênçãos de Deus, porque quando está no bem bom, você já está preocupado. Não, está bom demais, vai acontecer alguma coisa ruim. E aí você nem aproveita o momento bom. Ansiedade é um péssimo testemunho se você afirma que é discípulo de Jesus. Agora, a segunda pergunta que nós vamos responder. Já está claro que a gente precisa se livrar desse troço, né? A pergunta agora é: como podemos nos livrar da ansiedade? Primeiro, temos que crer que Deus está no controle. Não tem como você se livrar da ansiedade sem acreditar que Deus está no controle. Quando eu entro num avião, eu não fico lá me tremendo de medo, pensando: o avião vai cair, se cair eu vou morrer. Eu digo: Deus tem o controle, Ele sabe de tudo, Ele me conhece, Ele tem planos para mim. E se esse avião cair e eu morrer, é porque Ele queria isso. Ele está no controle. Eu vou ficar acordado pensando, às vezes eu fico acordado com dor nas costas, aquele imprensadinho. Para quem é grande é triste. Mas Ele está no controle. Ele sabe de tudo. Eu tenho como segurar aquele avião e não deixar ele cair? Não. Eu vou me preocupar, a minha preocupação vai fazer o avião voar melhor? Não.
É mais ou menos por aí. Pelo menos nessa área eu aplico bem esse princípio, né? Em outras nem tanto. Salmo 23, 2. O salmista diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me mansamente, guia-me, aprenda isso aí, guia-me. Está falando que Deus guia ele mansamente. Você sabe o que significa guiar? Guiar não é ficar lá atrás, enquanto você vai lá na frente e diz: ei, para a direita, para a esquerda, tem um buraco aí, cuidado. Isso não é guiar. Guiar é ir na frente e dizer, não é o Chapolin Colorado, siga-me os bons. Essa eu inventei agora. Aí, guiar é pise onde eu estou pisando. Só pisar onde eu estou pisando. Quando alguém está guiando, ele não precisa assim, daqui a 2 quilômetros vai ter um buraco, um desfiladeiro. Não. Porque quando chegar lá, eu vou estar na frente e eu vou ensinar você como passar por aquilo. Você não precisa estar preocupado com o que vai acontecer daqui a 5 quilômetros. Porque quando chegar lá, eu vou estar na sua frente. Eu vou estar com você e na sua frente. É só você pisar onde eu estou pisando. Isso é guiar. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você precisa crer nisso. Você precisa viver isso. Esse é o modelo que Deus nos conduz, de guia, de pastor. Como eu digo sempre na classe Conexão, né? Não é de vaqueiro que vai tangendo as vacas. É de pastor que vai chamando as ovelhas. Quando nós somos guiados por Deus, nós não precisamos nos preocupar com os problemas que poderão acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano. Veja esse outro texto, Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha que texto precioso. Paulo está dizendo assim, o meu Deus, Ele vai suprir o quê? Todas as necessidades de vocês. Mas sabe aquelas promoções que diz assim, essa promoção é até enquanto durar o estoque. Aí Paulo fala do estoque. Paulo aí fala do estoque. Cadê o texto? Coloca o texto de novo. Não, o texto bíblico lá. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Aí de acordo com o estoque. Aí olha qual é o estoque. De acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu pergunto, essas riquezas em Cristo Jesus, tu acha que acaba? Não. São inesgotáveis. Então ele está dizendo, o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Agora presta atenção, ele está falando necessidade, não é todas as suas vontades. Se Deus realizasse todas as nossas vontades, a gente ia parar, sabe onde? No inferno. Pode ter certeza disso. Nós íamos ser as pessoas mais egoístas do mundo. Ele está prometendo que Deus suprirá todas as nossas necessidades. E a gente sabe que Deus vai além disso. Eu tenho muito mais do que eu preciso. Eu tenho certeza que você também já recebeu muito mais do que você precisa. Você precisa de quantas roupas para se vestir? Uma. Mas para ter uma lavando e outra vestindo, você precisa de 2. Aposto como você tem mais de 2 roupas. Você já tem mais do que você precisa. E Deus está dizendo assim, eu suprirei. Talvez, eu vou pensar a respeito, possivelmente não. Deus está prometendo, e quando Deus faz uma promessa, isso envolve o caráter de Deus. Quando Deus faz uma promessa, Ele coloca em jogo o seu caráter. Se Ele não cumpriu o que prometeu, Ele está mentindo. Aí você diz, mas pastor, peraí. Mas por que tem tanta gente passando necessidade no mundo? Tem gente
que realmente não tem o que vestir. Tem gente que realmente não tem o que comer. Não é verdade? No Brasil, tem. Na África, então, nem se fala. Tem muita gente que não tem o que comer. Tem muita gente que não tem o que vestir. E aí, Deus está falhando? Paulo não diz que Ele vai suprir todas as nossas necessidades? Querido, presta atenção. A promessa, lembra do texto base. Jesus está falando para quem? Ele está dizendo assim, tem dois tipos de pessoas. Tem os filhos do Pai Celestial e tem os pagãos. Lembra disso? A promessa de suprir todas as necessidades é quem que supre? O Pai Celestial. As pessoas que não têm as suas necessidades supridas são pessoas que nunca deixaram Deus ser o Pai delas. Elas vivem como se fossem órfãos. Não está na tela, mas no Salmo 37, versículo 25, diz: já fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele falou que quem nunca ele viu desamparado? Um justo desamparado, nem a sua descendência de quem? Seus filhos. Eu nunca vi um justo desamparado, nem os filhos de um justo mendigando para conseguir o pão de cada dia. Nós já vimos aqui quem são os justos, não são os perfeitos. Os justos são os que foram justificados por Jesus Cristo. São aqueles que creram em Jesus e o receberam como seu Senhor. Esses foram feitos justos diante de Deus. E nós já aprendemos que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Então, se você não recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, se você não creu na obra da cruz, você não foi feito filho de Deus, como diz lá em João 1,12. Porque os que creram e o receberam, ganharam o direito de serem feitos filhos de Deus. Lá em Mateus 6,33, também não está na tela, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha os justos aí. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E continua: portanto, não se preocupem com amanhã. Olha, está falando da mesma coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça divina. Está falando de quem? Dos justos. Priorize buscar a Deus e a justiça de Deus. E tudo que você precisar vai ser acrescentado. Todas as demais coisas vai ser dado a você. Então, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, ele diz, você não precisa se preocupar com o amanhã. Mas o que é que eu falei aqui anteriormente? Se você não crê em Deus, se você não crê que Deus é teu Pai, você tem obrigação de ficar preocupado com o amanhã, porque você está vivendo sem um Pai Celestial. Deus não é Pai de todos, Deus é Criador de todos, mas segundo João 1,12, somente é filho de Deus quem foi tornado filho de Deus, porque creu e recebeu Jesus como seu Senhor. Na Bíblia existem mais de 7.000 promessas de Deus para os seus filhos. Quando você se torna filho de Deus, você se apropria dessas promessas. E 7.000 promessas de Deus, eu pergunto, será que sobra alguma coisa para você se preocupar? Será que tem alguma coisa que não está coberta desse seguro do Pai Celestial? Não. Então ficar ansioso não é apenas improdutivo, não é apenas irracional, não é apenas prejudicial, não é apenas desnecessário, mas é coisa de ímpio, é coisa de ateu, é coisa de pagão.
Querido, imagina a situação. A seguinte ilustração. Você vem viajando a pé com a mochila pesada, numa estrada de barro no interior do Brasil. E depois de andar quilômetros e quilômetros no sol quente com aquela mochila pesada, um fazendeiro vai passando uma caminhonete, mas a cabine já está cheia. Aí ele para e diz: quer uma carona? Aí você diz: quero. Ele diz: suba aí. Aí você sobe na carroceria da caminhonete. Aí você fica lá em pé, segurando ali no Gigante, no Santo Antônio, sei lá como é que você chama, e com a mochila nas costas. Olha, você está em pé, em cima da carroceria, mas você está com aquela mochila nas costas. Aí o fazendeiro olha assim pelo retrovisor e diz, aí para o cara e diz: meu patrão, você bota essa mochila aí na carroceria, você está levando esse peso todo dia. Ele diz: não, aí também é abuso da minha parte, o senhor já está me levando, ainda vou deixar o senhor levar minha mochila? Nós fazemos assim com Deus. Parece loucura, né? Mas a gente faz assim com Deus. Deus, obrigado pela minha salvação. Agora pode deixar que, não, eu cuido da minha crise familiar, eu cuido dos meus problemas no trabalho, eu cuido dos meus problemas de saúde, eu cuido dos meus problemas emocionais. Não, o Senhor já me deu a salvação, está bom demais. Se Deus cuidou da tua salvação, da tua alma, será que Ele também não quer cuidar da tua família, do teu trabalho, da tua saúde, das tuas emoções? Coloca essa mochila pesada na carroceria da caminhonete de Deus, deixa de ser burro. É falta de inteligência. A gente está seguindo a Deus, servindo a Deus e dizendo: não, Deus, deixa que esse problema aqui eu resolvo. Ele já está levando você nas costas. Não faz sentido. Agora Deus cuida dos que se colocam como filhos dele por meio de Cristo. E Deus cuida daquilo que os seus filhos colocam nas mãos dele. Se você continuar com a mochilinha nas suas costas, mesmo Deus levando você, salvando você, você vai sofrer bastante, porque não está deixando que Deus cuide de tudo na sua vida. Segunda forma, para nos livrarmos da ansiedade. Nós temos que crer que Deus nos livrará dos problemas, quando os problemas chegarem. Quando os problemas chegarem, Hebreus 4,16. Encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Veja, quando é que encontraremos a graça? Quando precisarmos de ajuda. Foi assim com o povo no deserto, e foi isso que Deus ensinou. O povo ia no deserto e Deus disse assim: vou mandar pão para vocês, vocês estão com fome. Vou mandar o maná, que é o pão que desce do céu. Mas Deus disse: olha, o pão vai descer do céu todo dia bem cedinho, mas vocês não vão juntar para o outro dia. Junta só para o dia de hoje, porque amanhã eu vou mandar pão de novo. Se vocês juntarem pão, guardando para amanhã, vai apodrecer a tenda de vocês e criar bicho. O que é que o povo fez? Não confiou que amanhã Deus ia mandar. Juntou na tenda, apodreceu e criou bicho. E Deus repreendeu o povo. O que é que Deus estava ensinando? Aprendam a confiar na minha provisão. Eu vou mandar pão para vocês todo dia. Mateus 6, 34, verso 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Nós temos que aprender a difícil tarefa de viver um dia de cada vez. Incrível isso, né? Aprender a difícil tarefa de viver um dia de cada vez, viver apenas o presente.
Isso eu não estou falando nada sobre, eu quero fazer um investimento. Eu estou falando da pessoa que vive ansiosa, se preocupando com os problemas de amanhã. É isso que eu estou falando. Entenda o princípio. Nós temos que aprender a viver o presente, um dia de cada vez, e pararmos de nos preocupar com os possíveis problemas do futuro. Quando eles chegarem, se chegarem, quantas vezes a gente não se preocupou com uma coisa, perdeu o sono, e quando chegou na hora nem aconteceu. Então, quando os problemas chegarem, se eles chegarem, Deus suprirá todas as nossas necessidades. Ele nos guiará mansamente até as águas tranquilas, até os pastos verdejantes. Lembre-se, a força, a graça e a força para resolver os problemas de amanhã, Deus só te dará quando? Amanhã. Se você ficar ansioso hoje, você vai estar gastando a força para resolver os problemas de hoje com os problemas de amanhã. Então não devemos desperdiçar a força de hoje com os problemas de amanhã, pois a força de hoje é para os problemas de hoje. Queridos, para concluir, Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você entende o que esse texto está dizendo? Lâmpada para os pés. Por favor, apaguem todo o salão. Apaguem todo o salão. Faz um blackout aí. Meu Deus, ainda tem essa luz de GG aí. Apaga aí, GG. Pronto, já dá para fazer. Lâmpada. Estão vendo isso aqui, né? O que é que o texto está dizendo? Que a palavra é lâmpada para o quê? Para os meus pés. Significa que ela vai trazer luz a cada passo que eu dou. A cada passo que eu dou. Não é lâmpada para o meu futuro, é lâmpada para os meus pés. Imagina que isso aqui está um blackout inteiro, e se eu ficar iluminando lá na frente, eu vou tropeçar em alguma coisa aqui. Então eu ilumino os pés. É isso, é provisão para hoje, é luz para o caminho que eu estou trilhando agora, e não para o caminho que eu vou trilhar amanhã. É luz para os meus pés, é a tua palavra, iluminando cada passo que eu vou dando. É isso que ele está dizendo. É hoje, é para agora, é para o problema de hoje, é para a situação de agora. Acende aí o auditório. A promessa de Deus, lâmpada para os meus pés. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você pense no maior motivo de sua ansiedade no momento. Eu quero que você pense no principal motivo da sua preocupação. O que é que tem deixado você ansioso? O que é que tem deixado você preocupado? Feche os olhos e pensa nisso agora. Agora, entregue isso a Deus. Entregue a sua ansiedade a Deus. Tire a mochila das suas costas e coloque sobre a carroceria da caminhonete de Deus. Ele já está te levando nos braços. Deixa Ele levar a tua mochila também. Deixa Ele ajudar você. Deixa Ele suprir as tuas necessidades. Deixa Ele ser o teu Pai. Lembre-se, Ele prometeu suprir todas as nossas necessidades. Amém? Que Deus os abençoe. Continue em oração e vamos louvar em oração.